Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Neste domingo, 30 de junho, estamos celebrando a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder no inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados e amadas de Deus, o Evangelho situa bem onde está Jesus. Jesus está na região de Cesareia de Filipe. E ali Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quer dizer, o que as pessoas pensam a meu respeito? O que o povo pensa a meu respeito? E os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Amados e amadas de Deus, colocam Jesus na perspectiva de um dos grandes profetas do Antigo Testamento, mesmo de João Batista que tinha sido decapitado por Herodes. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Jesus vai adiante. Jesus pergunta agora para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, vocês que estão comigo, vocês que caminham comigo, vocês que estão trilhando nas ruas da Palestina comigo, nos caminhos, vocês que vão atrás de mim, e vós, quem dizeis que eu sou? Então a resposta de Simão Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados e amadas de Deus, quando Pedro responde que Jesus é o Messias, Pedro coloca Jesus na expectativa daquele que o Antigo Testamento esperava. O Antigo Testamento esperava uma figura que viesse da parte de Deus. O Antigo Testamento esperava um Messias. Pedro diz que Jesus é o Messias esperado, aquele que o Antigo Testamento esperava. Mas Pedro dá um salto. Pedro diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. Pedro diz que Jesus veio de Deus, que diante de Deus ele é o Filho. Amados e amadas de Deus, aqui implica um salto de qualidade muito grande. Aqui implica um salto de qualidade que só Deus poderia ter revelado a Pedro. Tanto que Jesus responde: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Amados e amadas de Deus, ter esta consciência, saber que Jesus é o Filho de Deus, só pode ser obra de Deus, só podia naquele tempo ser obra de Deus. Não tinha nas expectativas messiânicas daquele tempo uma concepção de que o Messias fosse filho de Deus. Filho no sentido ontológico, filho no sentido que nós professamos na fé cristã. Não tinha esta consciência. Por isso Jesus diz que só pode ser o Pai do céu que revelou isto para Simão Pedro. Só pode ser o Pai que lhe revelou isto. E agora então lhe dá a missão. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Quer dizer, Pedro e pedra, o jogo de palavras aqui. Pedra é a fé de Pedro, quer dizer, sobre a fé professada por Pedro, Jesus edifica, Jesus constrói a sua
igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Amados e amadas de Deus, aqui uma promessa para a igreja, que o poder do inferno não pode com a igreja, que o poder do inferno nunca vai vencer a igreja, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Filho de Deus que garante a igreja, é o Filho de Deus que fundou a igreja, é o Filho de Deus que deu a missão, é o Filho de Deus que também leva no decorrer dos séculos adiante a obra da igreja. E Jesus agora dá o poder a Pedro a missão de ligar e de desligar. E eu te digo, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados e amadas de Deus, o poder das chaves, o poder de ligar e de desligar. Que nos encontrando hoje nesta celebração de São Pedro e São Paulo, a fé de Pedro nos ajude hoje a respondermos também com simplicidade, mas com seriedade, a grande pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Nós celebramos hoje dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, que levaram a fé em Jesus Cristo às últimas consequências. Pedro morreu martirizado em Roma. Paulo, a partir do momento em que se encontrou com Cristo, fez com que o Evangelho saísse de Antioquia, na Síria, e fosse até o centro do mundo daquela época, Roma. Paulo foi um evangelizador destemido, foi um homem que não mediu esforços para o anúncio e para o testemunho de Jesus Cristo. Que a fé de Pedro e o ardor missionário de Paulo nos sustentem e nos inspire hoje. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.